Ó, vou falar da tatuagem. Eu sou toda tatuada, tá? Falei pra vocês, tem 1 ano meu ministério, eu vim do mundo. Nós temos uma alma, tá? A nossa alma, ela carrega gostos. Por que que eu gosto do cabelo loiro? Por que que eu gosto de pintar minha unha? Isso são gostos da nossa alma. Desde criança, eu gostava de tatuagem. Tá na minha alma. Quando eu vejo uma tatuagem, pastor, é como se eu tô olhando por uma parede e é um quadro. Só que eu aprendi que eu abri muitas portas, né? Altares de idolatria. Quando você faz uma tatuagem com o nome de uma pessoa, é uma idolatria. Deus condena. Então já é um altar. E eu fui fazendo uma sequência de tatuagens que depois eu tive que fechar, orar, ungir com óleo, declarar que ali não tem mais poder sobre a minha vida. Mas existe uma consequência. E hoje, muitas das vezes, pastor, as pessoas são religiosas, veem com maus olhos, porque vem o estereótipo, como eu falei. Só que eu fiz no mundo. Hoje eu não faço mais. E o porquê que a tatuagem não pode? Porque corre sangue. Quando você risca a tatuagem, tem um sangue derramado e os demônios vêm se alimentar. E quando os demônios se alimentam, dependendo do desenho, né, você vê que tem pessoas que fazem o símbolo do infinito. O símbolo do infinito é o quê? Que não tem fim. Então você tá o quê? A Bíblia fala sobre perpétuo, né? Que tá até no dia do perdão. É um estatuto perpétuo, então não tem fim. Independente do sacrifício da cruz, se você ler bem o dia do Yom Kippur, se você estudar, porque tem códigos na Bíblia que tem que ir no dicionário e tem que ir na Torá. Deus fala assim, estatuto perpétuo. Perpétuo não tem fim. Então muitas pessoas eu vejo não façam mais o dia do Yom Kippur, mas estuda mais um pouquinho, tem uma palavra ali que é uma chave. Então quando você faz o símbolo do infinito, automaticamente você bateu uma procuração no mundo espiritual. Eu estou presa com essa pessoa até que a morte venha. Então isso é o quê? Um pacto, é um portal. Então as vidas de pessoas estão presas, pastor, no mundo espiritual, dessas simpatias, essas coisas pequenas que a pessoa sem conhecimento abriram as portas. E a pessoa não destrava na vida emocional. Casa separa. Aí tá presa no primeiro namorado, porque às vezes é uma tatuagem que tá prendendo eles. E como faz pra quebrar a tatuagem, maldição, ou essa porta, ou esse altar, como fala? Como faz pra quebrar isso? Quem fez? Sim, a tatuagem. Eu tenho 4 tatuagens, eu tenho a morte desenhada aqui, eu desenhei a morte, pensava em me matar, tem a tatuagem da morte no meu braço. Bom, a tatuagem, quando você... É que hoje eu tô com esse braço fechado, mas senão eu mostrava. Eu tenho até um símbolo que eu não sabia da maçonaria. E eu fiz aqui atrás. E onde eu passava, pastor, o pessoal falava assim, Irmandade. E me cumprimentava e eu nem sabia. E quando eu estudei, porque para me ter propriedade no que eu falo, eu tenho que estudar todas as religiões. Maçom, Rosa Cruz e assim você vai indo. Candomblé, Umbanda, Quimbanda. E eu entendi que eu abri uma porta quando eu fiz aquele símbolo. E quando a minha pastora veio, ela me ensinou que tem que passar o óleo, né, ungido, sobre a tatuagem, orando e falando, eu, Thalita, renuncio todas as portas que eu abri, eu fecho no mundo espiritual e a partir de agora, isso aqui passa a ser somente um desenho, não tem mais portal para esses demônios atuar na minha vida. É esse o processo da tatuagem. Eu já ouvi falar, e também até o pastor que nós comentamos, um apóstolo, eu vi ele também falando isso, e eu vou até falar de um caso de uma pessoa falar, eu separei de uma mulher ou de um homem, vamos dizer assim, faz 20 anos, mas eu nunca esqueci ela. Já estou em outro relacionamento, mas eu ainda estou ligado, e eu vi esse apóstolo também falando isso, desligamento de alma. Qual o seu pensamento disso, se existe ou não existe? Sim. E porque essa pessoa não consegue desgrudar, mesmo não fez tatuagem, né? Não fez tatuagem nem nada, mas não consegue esquecer o primeiro relacionamento ou o segundo. Sim. Existe 2 pactos no mundo espiritual. Um é o laço de alma, que é o beijo. Tudo que tem beijo, suor, isso aqui é porta, tá? A saliva já é um contato que a pessoa tem, o sêmen. E quando você beija alguém, você tem um laço. Você está emaranhado no mundo espiritual. Quando você faz um pacto, é pior, que é o ato sexual. Aí todos os demônios que estão na vida daquela pessoa começam a ser transferidos para a sua. E vou dar outro exemplo que vai abrir a visão de muitas pessoas que estão passando por isso hoje. Vamos supor que a pessoa foi para balada, né? Conheceu um rapaz e dormiu com aquele rapaz. Pronto, até então tá tudo bem. Só que aquele rapaz, um dia antes, ele dormiu com um homem. É aquele famoso Gillette. E ele gosta de homem e de mulher. E aí dormiu com aquele homem, os demônios da área do homossexualismo transferiu para essa mulher. Essa mulher agora não apresenta nada, pastor. Mas quando ela tem um filho, que ela gerou uma família debaixo da aliança de Deus, o filho apresenta 3 jeitos. E ela não entende, porque só o Espírito Santo revela isso, porque o homem não falou. Então lá atrás tem o que? Um altar que ela levantou. Por isso tem que fazer a quebra dos laços e pactos. E como é isso? Desligando da família, que são as confissões de renúncia, arrependimento. Se você não se arrepender, não muda nada. O processo da libertação é reconhecer o erro, pedir perdão e não errar mais. Porque, como eu falei, não adianta eu vir aqui agora e orar, vou dar um exemplo, pelo senhor, e desligar. Só que o senhor não tem conhecimento, pastor. Amanhã o senhor vai abrir as mesmas portas. Aí a Bíblia fala o quê? Que de 7, né, sai 1, vem 7 pior. E eu vou entregar uma chave que acho que o senhor vai gostar, não sei se o senhor já sabe. O número 7, ele é profético na Bíblia. Tanto para as bênçãos do Senhor, quanto para demônio, que fala de 7 demônios. Por que Deus falou 7 demônios? Porque nós carregamos os 7 Espíritos de Deus, que simboliza um na plenitude, que é o Espírito Santo. Nós carregamos um castiçal aqui, as 7 tochas. Ali, quando você peca, vai apagando uma tocha. Quando você pecou de novo, apagou a segunda tocha. Quando você errou muito, apagou-se todas. O Espírito Santo faz o quê? Se entristeceu. Ele sai dali de dentro. E aí o profético entra da Bíblia. 7 demônios entram e fazem, eles acoplam ali nos castiçais. Então não é mais o Espírito Santo. Então isso são chaves que vai virar a mente de muitas pessoas. Porque às vezes você pode ter um sonho profético e não entender. E Deus está te mostrando algo no mundo espiritual que vem ali. E a Bíblia tem muitos códigos que a gente precisa ter muito discernimento de espírito para entender esse mapa do tesouro.